Boa noite! Mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a vida de um casal frugívoro. Então, espero que vocês estejam animados. Vamos esperar mais gente entrando. Boas-vindas para quem está chegando. Vitão, Érica, Alberto, Diogo. Deixa eu ver quem mais está chegando. Gratidão aí pela presença de vocês. Cíntia, Núbia, muito bom. Tainá, boa noite, gente. Gratidão pela presença. Shirley, Isaac. Bom, ó quem mais chegou aí. Brunão, gratidão. Bom, então, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema bem divertido, eu acho. Nada científico, apesar do que, né? Sempre tem alguma coisa. A gente vai falar sobre esse tema que está aqui em cima, para quem está ao vivo, né? Que é a vida de casal frugívoro. E para quem vai assistir depois, já vou agregar aqui o Will. E a gente vai contar um pouquinho, né? Tanto da nossa história, como também justamente de como que a gente chegou até aqui, né? Também como que tem sido, trazer um pouco para vocês do nosso processo aí. Então o Will já entrou, deixa eu convidar ele aqui, porque aí a gente vê o nosso papo. Vamos ver. Vê se chegou aí o convite. Ah, não te vejo. Fala sério. Me fala como é que tá a câmera, se eu tenho que fazer assim ou assim, para onde que eu vou? Mostra um pouquinho mais a testa. O que significa mostra a testa? Não, tá ótimo, agora tá ótimo. Essa é a posição que você vai ficar ou você tá segurando o celular? Eu vou ficar segurando, porque senão não tem como. Então aí vai ser difícil, porque eventualmente você vai mover e vai sair. Por exemplo, já saiu e voltou várias vezes pro ângulo. Mas sobe o celular um pouquinho, mira a câmera um pouco para cima. Isso. Ótimo. Aí tá ótimo. Então, simbora, gente. Bom, queria agradecer a presença de todos. E a gente vai hoje, então, ter essa conversa gostosa. Primeiro eu vou me apresentar um pouco, apesar de eu estar me ouvindo lá longe, eu fico me ouvindo duas vezes. Mas tudo bem, acho que eu consigo manter uma linha. Então, meu nome é Eli. Para quem ainda não me conhece, ou para quem está chegando aqui agora na página ou nessa live, veio por meio do Will, ou é novato também seguindo a gente aqui. Eli Lamego, terapeuta naturopata. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como é a vida, né? De uma terapeuta naturopata e bom, passar para o Will para se apresentar já, para vocês entenderem como que é o funcionamento prático, mas também como que a gente chegou até aqui, como que a gente se conheceu. Eu acho que muitas pessoas perguntam, ainda vai ficar aí como uma live de troca, né? E uma live de curiosidades, e no final a gente abre para perguntas de vocês. Então, não vou me estender muito, mas como já disse, sou terapeuta naturopata, trabalho muito com processos de desintoxicação, principalmente focando no processo líquido, que seria o solid purification, para limpeza intestinal. E, em segundo lugar, majoritariamente também no jejum, mas costumo auxiliar pessoas que estão também nesse processo de transição para uma alimentação crua ou que estão buscando mais saúde, né? Em geral, não necessariamente uma transição. Eu vou passar para o Will, ele vai se apresentar e a gente dá o nosso pontapé. Olá, ótima noite, meu povo. Bom, me chamo William, mais conhecido aí como Will Paula, terapeuta nutricional, graduando em nutrição, sofrendo aqui no último semestre. Mas é isso, eu estudo nutrição desde 2012, basicamente. Comecei a receber a procura de pessoas para reeducação alimentar e cura através dos alimentos desde 2018. E desde então é isso que eu tenho feito, agregando outras terapias às quais eu trabalho, como astrologia. Tenho uma formação em yoga, também trago algumas coisas. Tenho formação em barra de axis e radiestesia, fitoterapia pelo SUS.
interpretação de exames laboratoriais, sistema gastrointestinal e por aí vai. Enfim, sou aquele aquariano que veio das raízes ancestrais, né? Peguei todos os ensinamentos ancestrais, né, do que é saúde de verdade, ou seja, os conteúdos que a naturopatia aborda também e mais algumas outras coisas, e trouxe aí para dentro do sistema para a gente derrubar as portas desse sistema que diz que quer nos ajudar, mas, né, a gente deve desconfiar. Enfim, trago todos esses ensinamentos milenares aí para trabalhar com a cura através dos alimentos, reeducação alimentar e a gente romper barreiras aí, enfim. E eu acho que já pode começar falando sobre esse ponto que é legal. Nós não somos só um casal frugívoro, né? Nós somos um casal frugívoro, profissionais da área da saúde, né? Ele é naturopata, eu sou terapeuta nutricional, estou graduando em nutrição, porém já com essas formações aí que eu falei para vocês. Então, esse ponto é legal, né, amor? Porque às vezes a gente está aqui fazendo a comida, está fazendo a nossa refeição e tal, elaborando a refeição, e tipo, você viu aquele estudo que saiu da fruta tal, do nutriente tal, enfim, sobre a enfermidade tal. Então, isso é algo muito legal que a gente fica discutindo direto, a gente está sempre discutindo sobre as novidades que aparecem, ou até mesmo sobre conhecimentos ancestrais, né? Enfim, isso é muito legal, isso é um ponto legal para se falar também. E é isso. Sobre mim, por enquanto, é isso. O que mais trazemos? Então, só para vocês saberem, né, como é que vai ser a nossa live hoje, vou deixar o Will contar um pouquinho como a gente se conheceu, como foi esse processo, depois eu complemento. E depois disso a gente vai passar para explicar como foram nossos relacionamentos anteriores, não em detalhes, a gente não vai abrir aqui a vida pessoal de ninguém, mas para vocês entenderem no sentido de quais foram as diferenças antes, né, de relacionamentos não necessariamente com pessoas que seguiam a mesma linha e como é agora. Também quais são os desafios de agora e quais são as facilidades, quais são, né, os pontos que a gente enxerga como mais, talvez, fluidos no nosso processo. E depois a gente abre para perguntas, né, eu acho. Então fica aí, a gente vai fazer de uma maneira bem fluida, bem intuitiva também. E vou passar para eu contar um pouquinho e depois eu complemento. Bom, Elisa Lamego. Gente, eu conheci ela, como a maioria de vocês, pelo Instagram, né, a princípio. E eu já vinha ali postando algumas coisas no meu Instagram, né? Não imaginava que eu iria um dia passar a trabalhar com isso, né? E vinha acompanhando ali a galera. Foi bem em 2018, eu descobri ali no finalzinho de 2017 para 2018. Me lembro que na época ela só postava coisa de corrida, né? Era basicamente as coisas de corrida dela. E aí, eventualmente, ela começou a postar mais sobre alimentação e tal. E aí eu passei a acompanhar mais o conteúdo dela. Mas assim, eu não tinha nada por trás, sabe? Não tinha nenhuma intenção. Eu só vinha acompanhando ali a evolução do trabalho dela, né? Da alimentação dela. E achava muito legal. E falava, nossa, frugívora e tal. Pô, que legal também, né? Tem essa alimentação frugívora. E aí a coisa foi indo. Com o passar dos anos, ela começou a intensificar, né, as postagens e tal. O perfil dela foi aparecendo mais vezes para mim. E aí, gente, quando foi no ano passado, uma amiga nossa fez uma ponte entre a gente, né? A gente já se seguia ali e tal. E aí, uma amiga, a Ingrid, ela fez uma ponte. Falou, vocês tinham que fazer uma live junto. E aí eu falei, porra, claro, bora, vamos. Né? E aí a Eli entrou em contato comigo, a gente começou a discutir o assunto e tal, e foi bem legal. E aí a gente armou a live e fez a live. Né? A live foi muito legal, foi bem gostosa, eu fiquei muito nervoso. Mas enfim, ainda não existia nenhuma intenção, gente. Né? A gente estava ali se conhecendo e tal. Mas depois da live, a gente simplesmente continuou se falando, né? E tipo, nunca mais parou de se falar.
E imagine a empolgação, né? Porque a gente segue uma mesma linha de raciocínio, uma mesma alimentação, um mesmo estilo de vida. E não só isso, várias outras coisas em comum começaram a surgir. E aí, tipo, o hemocímetro começou a subir a barrinha, né? Tipo assim, a gente foi ficando, eu comecei a perceber umas coisas, comecei a sentir outras. Eu falei, aqui tá acontecendo alguma coisa aqui. A gente se falando todos os dias, a coisa tava ficando assim muito legal, pô, uma empolgação assim, além do normal. E aí eu comecei a tipo pensar, não, não é possível, tipo, pô, aí eu comecei já a, né, processar na minha mente aqui, aí a gente já começa a fazer todas aquelas análises, né, aquelas comparações consigo mesmo, tá, mas será que eu mereço? Ou será que eu isso, ou eu aquilo, ou ela isso, ela aquilo? E tipo, sei lá, eu falei, quer saber? Deixa acontecer, né? Tipo, sei lá, a essa altura da minha vida, eu já vivi tanta coisa. Às vezes a gente fica subjulgando isso ou aquilo, deixa acontecer. E aí foi indo, foi indo, foi indo, a gente continuou se falando, foi se empolgando, a coisa foi ficando cada vez mais quente, né? Tipo, até que a gente chegou à conclusão de que a gente precisava se encontrar, né? E aí ele estava fazendo uma vivência em Itamonte e falou, vem pra cá depois e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, sim, claro, tipo, aí eu falei, não, dessa vez, você já tinha me chamado uma vez antes, né, para fazer a vivência lá, e eu não pude ir, mas dessa vez estava tudo diferente, né, gente? Eu já estava sentindo algo diferente, algo assim muito diferente de tudo que já tinha rolado, assim, né? Aquela coisa quando você conhece uma pessoa, aquela empolgação, aquela emoção. Dessa vez foi muito diferente. Não é que foi frio, mas foi uma coisa mais pé no chão, sabe? Assim, tipo, uma coisa mais, pô, isso aqui tá interessante, porque isso aqui parece ter uma estrutura, isso aqui parece ser algo seguro, onde eu posso adentrar e experienciar e viver. Então, assim, foi tudo muito mágico, assim, sabe? Foi completamente diferente a aproximação que nós tivemos. Pelo menos para mim, foi muito diferente de todas as outras vivências que já tive na vida. Eu me sentia muito seguro, sabe? Parecia uma coisa assim muito tão seguro, tão concreta, tão certa, assim, que tipo, antes da gente se ver, a gente já tá falando que se amava já. E já tá se chamando de amor, já tava tipo assim, paixão a mil, né? Então, gente, quando eu fui encontrar essa mulher, vocês não têm noção. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E o cara que tava me levando, me pegou na rodoviária e tava me levando lá para onde ela tava. Gente, a mulher tava no topo da montanha. O cara apontou assim e falou: "Você tá vendo aquela montanha mais alta entre todas as outras? Ela tá lá em cima, no topo da montanha." Eu falei: "Gente do céu." Eu me preparei realmente a vida inteira para encontrar essa mulher, é a mulher da minha vida, meu Deus. E aí, tipo, meu coração, cada vez que ele ia subindo a montanha, chegou uma hora que eu achei que o carro nem ia subir aquela rampa de terra. Eu falei, caraca, meu Deus. Enfim, até que aquele carro passou o portão e lá estava a mulher, a dona Elisa. E, enfim, meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas no momento que a gente se encontrou foi muita magia. Nossa, muita magia. E aí, enfim, eu vou deixar para você contar ele como foi para ti e a gente continua desse ponto depois. Muito bom, Você gratidão. É engraçado pode de ouvir, né? só levantar um pouco mais a sua câmera e mostrar mais o seu rosto? Assim? Tá. Isso. É porque, enfim, é porque eu tô com fone. Depois eu posso até tentar tirar o fone, mas é para evitar os ruídos, né? Não atrapalhar também ninguém aqui. Enfim, então é engraçado de ouvir, né? Tipo, toda a história, apesar de você já ter me contado, e é engraçado de ouvir você contando para outras pessoas, de certa forma. Então, acho que é similar, eu sinto que a gente se seguia já há bastante tempo mesmo, um acompanhamento mais, talvez, afastado, até a Ingrid, né, que foi nossa amiga em comum,
colocar a gente em contato para aquela live que aconteceu ano passado, no início do ano. Eu nem lembro mais qual foi o tema, mas eu acho que foi recaídas na alimentação crua, alguma coisa assim, né? Do tipo, como você levanta depois dos tombos, um tema parecido com esse. E foi bem interessante como que seguiu, né? Porque foi isso, foi essa coisa bem... Ao mesmo tempo que a gente via que estava construindo uma coisa mais profunda, foi bem pé no chão, não foi aquela coisa de mergulhar de cara. E até hoje em dia eu sinto que também é bem isso, né? A gente ainda tem um pouco dessa coisa de não ser... Porque a gente tem principalmente mulheres hoje em dia, né? Tem essa tendência de fantasiar muitas coisas. A gente foi ensinado assim, pelos contos de fada, né? Então a gente perde um pouco a noção do que seria a realidade. E a gente tem expectativas, às vezes, muito erradas, né? Do que deveria ser um relacionamento. Assim como isso também vale para os homens, né? Mas eu sinto que foi o meio que oposto pra gente. E o processo como um todo foi engraçado, porque eu acredito que desde o início, até a gente se encontrar, não existia muita expectativa, sabe? Não era uma coisa do tipo, claro, tinha uma certa expectativa no sentido de ansiedade para se ver, para se conhecer, para se tocar, né, e etc. Mas não era uma coisa pesada, sabe? Não era uma coisa tipo assim, olha, eu tô colocando em você todas as cargas, entre aspas, de todas as coisas que eu imagino que alguém tem que me completar, e não é nada disso, né? Eu sinto que é diferente, a gente não é completar, é complementar, né? Então, é agregar. E tem sido muito bom. Eu acho que o ponto que facilitou muito é esse de termos hábitos ou ideias de vida similares. Claro, todos temos nossas diferenças, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da parte prática hoje. Mas foi bem mágico, foi bem incrível. Tudo tem sido bem incrível. E a gente se conhecendo cada dia um pouquinho mais, né? Então, tem sido... É como um desabrochar de uma flor, né? Que nunca acaba de desabrochar, tem sempre uma pétala nova. Então tem sido bem maravilhoso. E antes da gente passar para contar um pouco, né, sobre o que seria as nossas experiências passadas, o que eu queria agregar a todas as pessoas, gente, é que aqui a gente está trazendo como uma exemplificação. A gente não está querendo dizer que todos os casais deveriam almejar ser assim ou assado. Não, a gente só está querendo partilhar, tá, com vocês como é pra gente. Porque tem muita gente que pergunta, né, que tem essa curiosidade para entender primeiro, como que eles se conheceu, e segundo, né, como é que é o dia a dia, tipo, às vezes as pessoas até comentam quando eu posto alguma coisa com o Will, tem umas pessoas que falam, tipo, nossa, assim é fácil, uma pessoa que faz igual é fácil, né, então é esse processo de entender que sim, ter um companheiro que está fazendo ou praticando hábitos similares facilita muito, né, e de certa forma também porque a gente acaba tendo prioridades similares, né, eu sinto que o desafio é a gente talvez ter um parceiro que tenha outras prioridades. E aí conseguir conciliar as prioridades diferentes, eu acredito que deve ser barra para algumas pessoas, né? Tem pessoas que não têm problema com isso, que conseguem, tipo, viver a sua vida diferente da do parceiro e ainda assim viverem bem como casal, né? Mas eu sinto que, puxando já um pouco então para relacionamentos passados, né? Eu sinto que, e aí depois eu passo para o Will se ele quiser complementar. Para mim, todos os meus relacionamentos vinham carregados com muita cobrança, minha autocobrança, que a gente sabe que é sempre espelho, né? Mas uma autocobrança muito... Opa, estão me ouvindo? Alguém me ligou aqui, espero que sim. Uma autocobrança muito grande no sentido de eu conseguir complementar, né? Ou entregar para a pessoa que ela está esperando de mim. Então, sempre teve muito isso, e eu acredito que tem bastante disso para as mulheres em geral, né? E ao mesmo tempo até em nível não só físico, né? Porque eu sinto que a cobrança maior hoje em dia em nível feminino é uma cobrança do físico, de você oferecer fisicamente o que o homem espera de você, ter fisicamente o que ele espera de você, e ao mesmo tempo você ainda emocionalmente, mentalmente dá aquele apoio, né? Então, por muitos anos eu senti isso pesado, assim, nos relacionamentos que eu tive, não tive muitos relacionamentos, mas foram relacionamentos que eu nunca me sentia à vontade. Era sempre do tipo, não só não à vontade com o meu corpo físico, mas não à vontade com a minha maneira de me expressar, a minha maneira de pensar. Sempre me sentia meio alheia, meio como se eu fosse demais, ou como se tudo que eu pensasse por ser importante para aquela pessoa não fizesse tanto sentido, e eu ficava imaginando, poxa, tá, então eu tenho que conceder isso, tenho que abrir mão daquilo, tenho que, né? E foram relacionamentos de muita cobrança,
cobrança mesmo minha, também no sentido de eu ser muito mãe, de eu ocupar um lugar errado, né? Não um lugar de parceira, mas um lugar de mãe. E eu observei que isso é uma coisa que vem como um traço de vida, né? Uma ferida para eu trabalhar, em geral, que eu vejo que eu também faço isso em nível da minha família, meu irmão, meu pai. Eu tenho a tendência a querer cuidar das pessoas, né? A ponto de muitas vezes me deixar de lado. Ou não necessariamente deixar de lado, mas ficar em segundo plano, né? As coisas que eu gostaria para mim. E isso foram os meus relacionamentos anteriores. Eu tinha tendência a me colocar em segundo plano. Ainda tem, mas o Will super me ajuda nessa de dar uns toques, assim, e que tem sido interessante nesse sentido. E, enfim, eu acho que de todos os relacionamentos que eu tive, é o relacionamento que eu mais sinto que eu consigo ser eu, sem ficar tipo, putz, será que se eu falar isso, fizer aquilo, vai ficar feliz ou chateado e etc, né? Então, isso que eu senti nos relacionamentos anteriores, vou passar para o Will, ele complementa, e se for o caso, a gente fica nesse bate-bola. E depois a gente abre para perguntas de vocês. Gratidão! Eu acho que o mais legal vai ser se cada um puder absorver o que a gente está falando aqui, né, compartilhando. Eu diria até que essa partilha que a gente está fazendo aqui é de uma riqueza imensurável, né? Pode ser muito rico para muita gente se cada um prestar atenção assim, nos menores detalhes, porque o que basicamente a gente está trazendo aqui é o seguinte: a Eli comentou lá no início, né, do lance de que a gente não tinha expectativa, né? Por que não tínhamos expectativa? Porque nos sentíamos completos, né? Eu, quando encontrei a Eli, eu estava numa fase da minha vida em que eu estava satisfeito comigo mesmo. Eu estava completo. Eu não precisava de mais nada fora de mim. Eu estava satisfeito comigo mesmo, ou seja, eu estava íntegro. Quando ela me encontrou, eu estava inteiro para ela. Não estava faltando nada, saca? E quando ela me encontrou, ela também estava inteira, né? Ela praticou, assim como eu pratiquei na minha vida, o autoconhecimento no nível mais profundo que conseguimos alcançar, né? E isso nos proporcionou essa integralidade, né? O autoconhecimento, ele te leva cada vez mais profundo a se conhecer e se satisfazer e ser autossuficiente, né? Apesar de eu ser um aquariano e ela ser uma leonina, e nós somos opostos complementares na astrologia, né? Leão é o oposto complementar de Aquário. Então, isso explica bem a gente, né? Por que dá certo? Por que tem dado certo? Por que tem sido tão incrível? Porque é isso, nós somos íntegros a princípio, né? Mas, ao mesmo tempo, existe também um respeito imensurável, né? Quando ela tem algo a dizer, quando ela tem um desconforto, ela pode falar, ela não precisa ter receio de falar qualquer coisa. Eu sempre falo para ela, meu amor, tu pode dizer qualquer desconforto que tu venha ter. Se eu falar qualquer coisa que te deixe triste, chateada, por favor, me conte. Né? Então, existe essa porta aberta, existe essa janela aberta para esse diálogo sem medo, saca? Tipo, sem medo de um perder o outro, sem medo de chatear disso ou daquilo. Não, é a janela aberta, a porta aberta, aquele papo direto e reto, gostoso, sabe, com respeito, com carinho. Então, isso nos faz a gente se sentir seguro de si, um com o outro, né? A gente tem certeza de que nada disso vai chatear o outro, de que a gente pode falar, de que eu posso falar o que eu sinto e ela o que ela sente. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Eu quantas vezes fico pensando, cara, se as pessoas se respeitassem mais, se as pessoas parassem para ouvir um o outro, se as pessoas conseguissem ser mais sinceras com elas mesmas. Porque para que essa relação dê certo, eu preciso ser sincero comigo mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tiver errado, eu preciso assumir que estou errado em alguma coisa. Né? Mostra um pouquinho mais a testa pra gente, meu amor. Ai, que pena, né? Você não consegue ver, né? Enfim, eu preciso ser sincero comigo mesmo. E numa discussão entre eu e ela, eu preciso assumir se eu estiver errado, né? Eu vou assumir. E é assim que isso traz muita saúde para a relação, né? Bom, falando da minha parte de relações anteriores, né? Imagino a curiosidade da galera sobre
como que foi para mim quando eu já tinha uma alimentação frugívora, né, relacionamentos passados. Olha, esse ponto é meio... Eu não tenho tanta experiência, porque quando eu entrei pro crudivorismo, eu não tive nenhuma relação assim fixa e duradoura, sabe? Então, assim, eu basicamente... Eu acho que só lá no começo mesmo da minha transição, que na época eu namorava ainda, e aí eu me lembro que foi bem difícil essa questão, porque essa ex-namorada, ela, putz, comia de forma comum, né? Como a maioria das pessoas se alimentam ainda, né? Então, gostava de tudo que você encontra num restaurante e queria frequentar restaurantes, queria comer o prato X, Y, Z. E como eu estava na minha transição, porém já majoritariamente no crudivorismo ali, putz, às vezes eu acabava cedendo e, gente do céu, era um desastre. Passava mal, nossa, ficava mal demais, comia o que não devia, sabe, ficava muito mal. Ou seja, eu não estava me respeitando. Porque se eu me respeitasse, eu ia dizer a ela, olha, eu não como, mas vamos lá, você quer comer? Eu acho alguma coisa diferente para mim. Claro que também é todo um processo da minha relação com a comida, que ainda era muito... era um bebê ainda, né? Minha relação com os alimentos. Então eu não tinha um domínio sobre isso. Mas é isso, eu vivi o que eu tinha que viver, né? O que iria fazer parte da construção de quem sou hoje e da relação que eu tenho hoje com os alimentos, né? Foi um desafio. Enfim, conforme eu fui passando mal nessas experiências, nas outras eu fui ficando cada vez mais, né, pensando melhor, colocando na balança. Não, poxa, eu me alimento dessa forma agora, eu preciso manter aqui minha fidelidade comigo mesmo, né? Estudei tudo isso aqui, sei como é que funciona, sei o que isso faz para o meu organismo, eu vou ter que aprender a socializar com as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto também, né, Eli, da gente trazer como que a gente faz para socializar com as pessoas. Então, gente, é uma questão de respeito consigo mesmo, é preciso se colocar em primeiro lugar, porque muita gente fala pra gente, né? Mas não, como é que eu vou socializar? Como é que eu vou num restaurante? Como é que fica os jantares de família, os almoços de domingo com a família? Gente, a pessoa mais importante desse universo para cada um de nós deveria ser nós mesmos. Em primeiro lugar. Não é nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. É você. Você é o seu universo, né? Então, eu sou a pessoa mais importante deste universo para mim. A partir do momento que eu pensar dessa forma, eu preciso pensar na forma como eu me alimento. Então, eu me alimento assim. Ah, mas aí o almoço de domingo com a família, eu vou fazer o meu prato. Eu vou elaborar a minha refeição. Se eu não conseguir, não tiver nada para eu comer, eu tomo um suco. Se não tiver um suco, eu bebo água. Se não tiver água, eu não bebo nada. Eu socializo. Porque qual que é a ideia do encontro? É socializar. A comida é um agregado à parte. Legal, bacana, óbvio. Muito legal. Né? Mas não é o fator principal. O fator principal é a reunião, é o encontro com os amigos. É engraçado porque a gente tem feito os frutinique, né, os crudinique, e eu ouvi pessoas dizendo, se não tiver não sei o quê, o importante é a gente se encontrar. Gente, é isso. Essa é a energia do social. Isso é socializar, né? Não importa se você vai comer o que você quer ou não. Uma ocasião muito interessante foi a formatura do meu irmão, né, em que eu dei a ideia da gente ir jantar num restaurante. Né? Meu irmão tinha acabado de se formar em engenharia, toda aquela alegria e tal. Aí meu cunhado que estava junto levou a gente aonde? Numa churrascaria, que se chamava Carnívoros. E aí eu falei, bom, beleza, vamos lá. Eu falei, amigo, tem a salada aí e tal. Para minha sorte tinha um saladão. Eu até fiz um story mostrando pra galera, porque, gente, o que era importante ali? Era a gente estar junto. Eu dei a ideia de jantar, acabei sendo levado para uma churrascaria, mas qual que era o mais importante? Era a gente estar junto, eu não fiz questão se ia ter a comida que eu ia comer ou não. Né? O importante era eu estar ali com a minha mãe, com o meu irmão e com o meu sobrinho. Cara, foi incrível, aquela experiência foi linda. Então, para você que está aí, seu parceiro, sua parceira, não tem a mesma alimentação que você, não tem a mesma dieta,
tá tudo bem. O importante é a união de vocês. A alimentação, o resto das coisas vão se ajustando. O importante é o respeito, né, de um para o outro. É claro que a energia chega uma hora que começa a puxar, a energia de um começa a puxar do outro, enfim. Se a pessoa não resistir, ela acaba sendo levada para o lado mais saudável, né? Ou vice-versa, né? Então, é um processo, né? É preciso, acima de tudo, ter respeito um pelo outro, né? Um com o tempo do outro, inclusive, não ficar cobrando, mas você faz assim. Porque, gente, apesar de eu e ele termos praticamente a mesma alimentação, ela come em horários diferentes, muitas das vezes. Ela faz quantidades de refeições diferentes das minhas, né? Então, às vezes, a gente fala, pô, mas por que você não come agora? E a gente come junto. Às vezes rola dessa. Aí, tipo, ou ela se ajusta ou eu me ajusto, né? Aí, tipo, que nem hoje, né? Eu falei, amor, putz, preciso comer tal hora antes da live e tal. Ela, não, então eu vou fazer meu saladão agora, e aí a hora que você for comer a sua fruta, eu como meu saladão. Aí eu falei, beleza. Aí, tipo, eu vi ela fazendo o saladão dela, eu falei, pô, e se eu comer manga com o meu saladão? Ela, então ótimo. Aí ela, enfim, começou a me ajudar a fazer ali a minha salada também, porque a dela já estava bem prática, né? Eu que às vezes invento de ralar, de fazer molho, disso, daquilo. E aí ela fez a dela e começou a me ajudar a fazer a minha, né? Então, apesar da gente comer os mesmos alimentos, a gente às vezes faz combinações diferentes, prepara de forma diferente, come em horários diferentes, mas o respeito impera, sabe? E ainda assim ela me ajuda a preparar, eu ajudo ela a preparar o dela, às vezes ela começa a preparar, de repente entra uma ligação, ela vai fazer a ligação dela e eu termino a preparação da refeição dela. Quando ela volta, tá pronto, sabe? Então, esse tipo de coisa, putz, o hemocênmetro vai lá em cima, sabe? A coisa vai crescendo. Eu acho isso muito importante. A gente gosta desses pequenos detalhes, né? Mas é isso, nem sempre é no mesmo horário, é do mesmo jeito. Mas o que impera na nossa relação é o respeito, é o carinho, é o amor, acima de tudo, né? A partir do momento que qualquer uma dessas coisas passar a ser mais importante, putz, aí tem alguma coisa de errado, né? Porque se a comida é mais importante, se o horário é mais importante, se o jeito que prepara é mais importante, o que tem que ser importante é a nossa relação, né? Talvez é, aconteça de um dia nós estarmos pranívoros, né? Sem comer mais nada, né? Vai saber, aí ele já está quase, quem sabe um dia eu chego lá, daqui a pouco não tem mais comida, né? Se a gente chegar nesse ponto, significa o quê? Significa que o mais importante é a nossa relação, né? E não mais a comida. Isso é incrível, gente. Isso pode ser um objetivo para algum de vocês aí assistindo essa live, né? Então, acho que é isso, né, amor? Quer trazer mais algumas coisas aí? Queria só, para quem está aqui, gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Mesmo às vezes tem gente que fala, mas essa pergunta acho que eles não vão querer responder, ou essa pergunta é, sei lá, meio cabeluda. Não, não se preocupem com isso, podem perguntar. Eu queria agregar alguns pontos, né? Gratidão, foi perfeito, foi super completo. Acho que o nosso ponto principal que a gente estava falando hoje era isso, né? Porque muitas pessoas olham de fora e falam, então eles, sei lá, eles comem exatamente a mesma coisa, eles têm os mesmos hábitos, aí fica muito mais fácil. E é isso. Cada casal tem também as suas diferenças, até em nível, mesmo que a alimentação seja parecida, seja frugívora, crudívora, né? Tem esses pontos de que não necessariamente são similares, mas são complementares, que nem a própria questão da astrologia, né? Então a gente se complementa de certa forma. E sinto que a nossa curiosidade, que ambos temos uma curiosidade muito grande, né, de explorar o que é meio desconhecido em vários sentidos, que é até o que o Will trouxe, né, meio brincando, mas sério também, da questão do pranivorismo. Somos todos prânicos, né? A gente tem que lembrar isso, que o suco, a fruta, o vegetal, até mesmo a carne tem prana. Então, em nível, talvez sem muita consciência, todo ser humano é pranívoро. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter essa, ao invés de consumir, a gente já passa a ter essa interação com o alimento, não é, a gente não olha para o alimento como só consumo, a gente também pensa no nível energético daquele alimento, para além da caloria, tudo começa a fazer mais sentido para o lado pranívoro da coisa, né?
Então, é claro que a gente vive uma dicotomia muito grande, tanto o Will quanto eu, porque a gente estuda o lado da saúde e que, apesar de ser um lado mais, talvez, alternativo dos estudos, não é exatamente da medicina alopática, ainda se fala sobre caloria, ainda se fala sobre nutriente, ainda se fala sobre micro e macronutriente em geral, se fala sobre fitonutrientes, por aí vai. Então, a gente tem esse lado desse estudo e tem o outro lado que a gente vem constantemente buscando explorar, que é esse lado que vai para além, que é uma coisa muito mais sutil e que eu sinto que aos pouquinhos a nossa tendência é se inclinar mais para isso, né? Então, eu acho que até em nível de movimento, né, a gente observa que ele trouxe essa questão do Krujnik, dos Frutaniks, que a gente participa e que a gente chama, às vezes propõe, ou às vezes vai participar porque alguém propôs. Isso também é nutrição, né? Então a gente conversa bastante sobre isso também. Eu sinto que em nível casal, até a relação sexual é nutrição, a gente tem que falar sobre isso também, né? Então acho que o próprio ato sexual muda a partir do momento em que a gente está mais sutil, né? A forma como a gente lida com o nosso corpo. Claro, ainda existem, pelo menos só posso falar de mim, é claro, eu não posso falar dele, mas de meu lado, ainda tem muitas feridas, que eu olho para o meu corpo às vezes e eu tenho questões com ele. Eu olho e falo, cara, não gosto disso, não gosto daquilo, não quero isso, tenho vergonha e etc. Então, assim, tem algumas coisas que eu ainda preciso trabalhar, né? E todas as pessoas têm coisas para trabalhar. Mas eu sinto que o ponto crucial e que eu me sinto muito acolhida é isso. Às vezes eu tenho a abertura de falar para ele, falar, eu não gosto disso em mim, eu não quero, né? Isso não me faz me sentir muito agradável ou não me sinto confortável na minha própria pele. E a tendência é quase sempre ele me apaziguar um pouco nessas feridas, né? E trazer um outro ponto de vista com muito carinho. Então, eu sinto que esse é o ponto crucial da gente entender que numa relação a dois, a gente não está ali só no sentido de trocar, né, digamos, mentalmente trocar, emocionalmente trocar. Tudo é também nutrição. Então, a maneira como a gente se senta à mesa, a maneira como a gente olha um para o outro, a maneira como a gente vive nosso dia a dia, tudo isso, de certa forma, também nos nutre. E tem dias que, é claro, a correria do dia a dia meio que dá uma atropelada e depois a gente fala, puxa, calma aí, vamos respirar, né? Vamos tirar um momento para nós dois aqui. E isso pode envolver, obviamente, a refeição, como pode não envolver uma refeição. A tendência atual é muito isso, a gente congrega muito em torno do alimento. Então a gente tem que dar uma repensada nisso, né? Pensar para além do alimento. Pensar para justamente compreender que quando a gente fala de nutrir, é uma conversa, é uma interação. E o próprio alimento, ele traz essa conversa. O próprio alimento também é informação. E dependendo da forma como como a gente consome o alimento, e aí a gente tem que lembrar que a minha tentativa atual, e imagino que do Will também, é de sair um pouco dessa ideia do consumir, do precisar colocar para dentro porque é uma necessidade. Não, é de colocar para dentro porque, cara, é gostoso para o meu corpo físico, mental, emocional e espiritual, agrega nesse momento, e se não estiver agregando, não vou colocar para dentro. Né? Então, a alimentação crua também traz muito disso, e a mesma coisa com relação a relacionamentos humanos, né? Eu sinto que a gente passa a ser um pouco mais, não é seletivo no sentido ruim, mas a gente passa a ser um pouco mais sensível ao que a gente está colocando para dentro. E isso também inclui a energia do outro, seja no ato sexual, seja no beijo, seja na fala. Tudo que entra, tudo que a gente absorve, também diz respeito à nossa forma de se nutrir, né? Então, se a gente está com alguém que é tóxico, por exemplo, e eu já vivenciei muitos relacionamentos tóxicos, a gente está colocando para dentro algo nocivo para a gente, né? E que daquela certa forma, é uma nutrição. E pode ser uma nutrição não muito legal. Então, dependendo da vibração que aquilo traz para a gente, seja o nosso relacionamento, seja o que a gente mastiga ou bebe e por aí vai, ou até seja uma música, um filme, tudo isso diz respeito também à nutrição, né? Então, como relacionamento amoroso, a pessoa com quem a gente está, ou a pessoa com quem a gente se permite estar, vai dizer muito sobre a sua saúde, né? Então, se a gente se permite estar com uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que está ali de corpo e alma, em todos os sentidos, isso também diz respeito a você mesmo, como você se entrega para a sua vida, né? Então, acho que tem disso. Vi que um monte de gente foi entrando aí, legal, gratidão, gente, pela presença. Eu não sei, queria passar para você, Will, para você complementar e abrir para as pessoas fazerem perguntas também, né? Práticas ou não, sobre isso tudo. Gratidão.
Acho que é isso. É muito legal porque esse lance do padrão vibracional, né, dos alimentos, principalmente, né, nós, querendo ou não, o alimento nos uniu. Né? Podemos dizer que o mesmo estilo de vida nos uniu. Né? Porque o padrão vibracional dos alimentos que ingerimos é o mesmo. Né? Ingerimos os mesmos padrões de alimentos. Né? Alimentos, frutas, verduras e vegetais, da forma que a natureza nos oferece. Né? Ou seja, são alimentos num mesmo padrão vibracional. Né? Então, a interação desses alimentos com o nosso organismo passou a criar uma ressonância harmônica, né, no nosso organismo. Nós passamos a ter um padrão vibracional mais sutil, porque aquilo que nós comemos interfere no nosso padrão vibracional. Então, você, quando adentra numa alimentação, numa busca, né, de melhorar sua saúde, né, nessa busca de evolução, de sempre melhor, você passa a vibrar nesse padrão vibracional. Então você vai automaticamente atrair pessoas que estão neste mesmo padrão vibracional. Né? Então nós encontramos um no outro uma ressonância. Né? Na verdade, as nossas ondas magnéticas e eletromagnéticas se encontraram e entraram em ressonância, e aquilo vibrava tão harmônico que nós fomos praticamente atraídos um pelo outro. Né? Eu gosto de falar que a gente se preparou a vida inteira para se encontrar, né? Depois de tudo que nós passamos e tal. Então, ao mesmo tempo que o alimento foi importante para nos unir, né? Ele nos proporcionou, na verdade, foi uma ferramenta que nos proporcionou nos conhecermos, né? Porque, como eu estava falando, e quando estivermos em jejum juntos, que foi o que aconteceu agora, né? Do dia 2 ao dia 14 ali de janeiro, estivemos juntos em um retiro de jejum e meditação, né? Então, assim, o que nos uniu ali naquele momento? Né? É o que vai continuar nos unindo quando estivermos aí, talvez, vivendo um pranivorismo, em jejum novamente, né? Nossos objetivos, nossos propósitos e tal. Enfim, padrão vibracional, tudo gira em torno disso, meu povo. Não tem jeito, cara. Quando a gente se aprofunda um pouco nessas coisas, é muito interessante. Então, chega um momento que, querendo ou não, o consumo desses alimentos mais saudáveis faz você ter pensamentos mais saudáveis, faz você buscar coisas mais saudáveis, automaticamente faz você atrair pessoas mais saudáveis. Né? Saudáveis de um modo geral também. Né? Pessoas que pensam pensamentos saudáveis, atitudes, escutam músicas saudáveis, que fazem expandir a consciência, que cresce. Enfim, tá tudo envolvido. Mas o mais importante é o ser humano, e não o alimento em si. Então, eu espero que esse bate-papo nosso agregue bastante aí para as pessoas que estão na transição, né, para não ficar assim tão paranoica com essa questão do alimento em si, né, que o mais importante seja a relação de um ser com outro ser ou entre os seres, né? Então, acho que basicamente é isso. Gente, quem tiver perguntas aí, não importa quais. Já tem aí, ó. Já, manda aí, cadê? Eu não tô conseguindo ver Tá aqui. no chat, ó. A Lizzie perguntou: que atividade vocês fazem juntos? Putz. Bom, a Eli pratica yoga, né, de manhã. Eu acordo fazendo alguns asanas que fazem parte do meu alongamento matinal diário. Mas eu costumo fazer exercícios de musculação pela manhã em casa, né? A Eli faz yoga, eu faço algumas coisas que tem alguns asanas de yoga. É doido eu falar isso porque eu tenho uma formação em yoga. Mas, gente, eu me formei em yoga, mas eu sempre gostei, eu sempre fui muito mais para filosofia yoga do que para os asanas em si, tá? Porque relacionado ao corpo físico, eu ando de skate, então eu me ocupo no meu tempo de exercício, eu me ocupo ou andando de skate ou fazendo musculação para proporcionar um melhor desempenho no meu skate. Então, minhas práticas físicas são essa, né? Musculação, o skate, e não posso dizer que estou meditando atualmente. Já meditei muito mais,
parar e meditar. Mas, nesse processo de meditação, aconteceu uma coisa muito interessante que eu me lembrei agora e quero trazer para vocês aqui. Eu percebi, na minha fase assim, em que eu aprofundei muito na meditação, alcancei níveis assim muito doidos de chegar a parar de respirar durante a meditação, ou melhor, eu respirava pelos poros, já não respirava mais pelo nariz ou pela boca, né? Nessa fase, eu percebi que eu poderia estar em um ato meditativo a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu percebi que eu poderia meditar em pé no metrô lotado. Eu poderia meditar no ônibus. Eu poderia meditar caminhando pela rua. Então, a partir desse momento, desse nível que eu alcancei na minha prática de meditação, eu falei, pô, toda vida é meditação. Toda vida pode ser meditação. Todo momento pode ser meditativo, né? Então, a minha vida passou a ser praticamente uma meditação. Eu busco estar o mais presente possível naquilo que estou fazendo. Nem sempre consigo, mas óbvio, né? Ainda estou humano aqui, né? Mas, enfim, eu percebi que a meditação é uma prática incessante, pode ser uma prática incessante, né? Então, quer agregar alguma coisa aí, amor, sobre isso? Eu acredito que é bem isso, assim, a gente realmente, em termos práticos, de fazer coisas juntos mesmo, cara, a gente realmente não faz exatamente a mesma prática ou mesmo, né, ao longo do dia. Pode ser que em algum momento seja interessante, sim, a gente buscar agregar esse momento, quem sabe, meditativo, já que tanto eu quanto você, né, a gente está meio afastado disso. Mas é isso, acho que essa presença, né, estar constantemente presente, ou buscar estar o mais presente quando for possível, quem sabe que na correria a gente perde um pouco dessa consciência diária, né, é super importante. E aí, trazendo até já respondendo ao segundo ponto, na verdade, lendo em voz alta aqui um comentário do João, que ele falou assim, ó, os valores criam laços, valores de crescer pelo alimento, seja esse físico ou espiritual. E achei bonita essa frase, realmente acredito nisso também. A Bel perguntou se eu sou do skate, eu falei que não sou, mas eu acho lindo, principalmente ver seus vídeos, é muito bonito, assim, é uma coisa que eu não consigo me ver praticando. Eu acho que eu ia morrer de medo, já até falei isso pro Will. Então, são outros tipos de prática física, né? Eu acho que cada um, na minha época da corrida de montanha, era outro nível também, eu também competia, que nem hoje eu competi bastante, mas eu acho que é tudo similar, né? Acho que não importa tanto exatamente a atividade, desde que haja isso que a gente já trouxe, né? Esse apoio. Claro que se em algum momento a gente conseguir ter uma prática que seja similar ou parecida no dia a dia, é gostoso, né? De nutrir isso, de trazer essa prática conjunta, mas eu não sinto que é uma coisa tão fundamental assim no dia a dia, não sei. Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta aqui? Ah, olha, a Paty mandou um comentário aqui, ó. Aquário põe leão pra cima, tem tudo pra dar certo. Eu acho que até vice-versa, né? Não sei também. Com certeza, Leão apoia muito Aquário também, né? Nas ideias malucas de Aquário. Leão vem com o coração e fala, vai, que é isso, vai dar certo. Confia, né? Leão vem e fala, confia nas suas loucuras. É, Mas, isso aí. Quer responder a pergunta da Vani, que entrou aí? ai, então, gente, eu até agora não entendi. Eu não sei, por exemplo, quando me perguntam aonde ela mora, eu não sei responder. Porque ela não tem casa. A mulher não tem casa. Uma hora ela tá em Minas, outra hora ela tá no Equador, outra hora ela tá no Peru, outra hora ela tá no Rio, outra hora ela. Enfim. Agora ela tá aqui na minha casa. Ela tá em São Paulo, né? E eu estou amando este momento. Mas enfim, tô aqui no meu processo, finalizando a faculdade, né? Então não tô conseguindo estar acompanhando sempre ela, mas a gente tá cada vez mais junto, né? Então, os próximos passos aí é cada vez mais junto mesmo. A hora que eu estiver livre aqui, a gente vai estar coladinho em algum lugar. Mas é isso, existe também o respeito, ele impera em todos os níveis, né? Às vezes ela fala, meu, vai lá andar de skate, tu tá na pilha, vai andar. Aí eu, porra, amor, é verdade. Putz, aí pega o skate e voa. Ela fica aqui em casa, sabe? Tipo, ou então ela quer fazer alguma outra coisa. Ah, amor, vou no mercado ali com a sua mãe. Vai lá, tipo, eu tô aqui fazendo outra coisa.
Isso é muito gostoso, sabe? Essa confiança, essa tranquilidade, essa paz, é algo que a gente pode encontrar, né? Que qualquer um pode encontrar, respeitando o outro. Basta respeitar. Quando você respeita o outro, você encontra essa paz, essa segurança, essa harmonia reina, né? Então, é algo muito legal. Cadê? Tem mais umas perguntas aí? Deixa eu ver. A Fê perguntando se nós somos opostos complementares, e sim. Sim, na astrologia. Na vida também, né? Tem muita coisa que. Até no trabalho, gente. Até no trabalho, porque a Eli ela tem a formação em naturopatia, né? E ela trabalha especificamente com a naturopatia. Eu aprendi muito com a naturopatia e todos os conhecimentos ancestrais, né? A Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, enfim. Até com onde eu ia me benzer ali desde criança, eu trago isso um pouco também, né? Os dons que minha mãe deixou de herança aí para mim também, me passou aí, né? Algumas sensibilidades que eu tenho, eu não sei dizer como é que fala, né? Tem clarividência, clareaudiência. A minha eu não sei exatamente, mas eu sinto as coisas, sabe? Então, assim, eu acabei indo para a academia, né? Estou graduando em nutrição, mas qual que é a minha intenção? Como eu falei lá no início, a minha intenção é embasar cientificamente aquilo que os ancestrais nos deixaram de herança, né? Os conhecimentos ancestrais do Ayurveda, das medicinas ancestrais, que a naturopatia talvez seja algo um pouco mais para cá e deu continuidade, né? Como se a naturopatia desse continuidade a esses ensinamentos dos ancestrais. E eu pego tudo isso e levo para a ferramenta ciência, né? Utilizo a ciência moderna para comprovar aquilo que a gente sabe por natureza, né? Então, fiz uma mescla aí da ciência moderna com os ensinamentos ancestrais e isso é incrível aqui na nossa relação, porque complementa muito, né? É um complementando o outro. Então, às vezes ela me traz coisas e ela me fala, eu falo de algum caso de algum paciente, aí ela fala, putz, usa a erva tal, né? Ou eu falo para ela, Eli, paciente está com isso, isso e isso no rim, como é que que você acha aqui, que planta que você acha que eu posso usar? Aí ela vai me falar uma planta, e aí eu na minha cabecinha laboratorial já vou começar a processar como é que essa planta age, né? E passei até mesmo a compreender melhor algumas outras plantas que ela utiliza no trabalho dela, né? Então, assim, até no trabalho a gente tem se complementado, né? Então, eu penso que a pessoa que se aprofunda no autoconhecimento, se torna integral, se alimenta de um modo geral, tanto o alimento físico, de comer, quanto aquilo que escuta, que vê, quando ela se alimenta de coisas saudáveis, essa pessoa se torna mais integral ainda, se conhece melhor, mais profundamente, e ela passa a vibrar num padrão vibracional em que ela vai atrair. É inevitável que ela atraia alguém no mesmo padrão vibracional que ela e que seja oposto complementar. Entende? Todo ser humano é um oposto complementar, né? O outro ser, ele é um espelho para nós, né? Quando você, sei lá, aponta algo em outra pessoa, ou, sei lá, julga uma outra pessoa, você está apontando alguma coisa que existe dentro de ti. Acho que todos nós aqui já ouvimos falar sobre isso, né? Quando você aponta no outro, você só aponta algo que existe dentro de ti, né? Então o outro, ele é um espelho para nós, né? E se houver o respeito, como a gente falou lá atrás, se houver o respeito, quando você apontar algo para o seu parceiro, sua parceira, e houver respeito nessa relação e fidelidade consigo mesmo, ao apontar para o outro, você vai falar, poxa vida, desculpa, meu amor, mas talvez eu fui um pouco inflexível, né? Talvez eu fui, sabe, um pouco rígido aqui. Desculpa, o que você acha disso? Entende? Aí vem aquela discussão. Aí a pessoa vem com o oposto para complementar você, né? Então, putz, isso é incrível. A gente adora esses temas, né? E por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje.
porque tanto a Eli quanto eu, a gente adora pesquisar, estudar filosofia, mitologia, os ensinamentos dos ancestrais, enfim. Gosta muito, é a nossa base também. Então, isso também nos ajuda muito. O autoconhecimento também nos ajuda muito na nossa relação, faz com que nossa relação seja, como é hoje, bastante harmoniosa, né? Enfim, falei bastante. Tem mais perguntas? Eli, quer trazer algumas coisas em cima disso? Olha, É, eu acho que você falou o tão João falou. completo que... Oi? Peraí, tá cortando. O João comentou aqui, ó, quando apontamos um dedo, três voltam-se em direção ao acusador, que é o arquétipo de Satanás, o inimigo impessoal personificado naquele que condena o outro. Exatamente. Exatamente. Né? Massa. Mas ter também aí é importante a gente ter como é que fala? Não ser tão rígido também com nós mesmos, né? Porque às vezes eu poderia ter reagido assim, tipo, poxa, me perdoe, amor, eu fui muito rígido, eu sou um rígido mesmo, eu sou um merda, eu não sei fazer direito, eu não sei. Não, a gente não precisa também auto se punir, né? Tem que ter cuidado com isso. A autocobrança, a autopunição, gente, é muito, muito, muito destrutiva. Muito destrutiva. A autopunição, a autocobrança num nível exagerado é muito destrutivo. Né? E eu acredito que tanto eu quanto a Eli, nós conseguimos superar num nível saudável essa questão, né? Porque eu tenho um pouquinho de autocobrança, a Eli também tem um pouco da autocobrança dela, tem Capricórnio bem forte no mapa. Eu também tenho um Capricórnio consideravelmente forte, né? Mas enfim, é isso. Conte-nos mais um pouco, meu amor. Eu acho que foi tão completo que eu nem sei o que mais agregar. Assim, eu acho que, resumindo um pouco da ópera, digamos assim, né, essa expressão que eu adoro, é esse processo da gente entender que o outro sempre vai vir com um reflexo, né, do que é o nosso estado atual. E se alguma coisa no outro irrita, é porque a gente está precisando também trabalhar aquilo dentro da gente, né? Então, é justamente compreender que a gente nunca vai ser igual, mas ao mesmo tempo é a mesma aquela história do ovo, né? Que para quem já assistiu o vídeo The Egg, o ovo, que tem na internet, que é muito bom. Eu sou você, você sou eu, somos só versões diferentes em talvez como se fosse um espectro diferente, uma lente diferente, né? Então, compaixão eu acredito que é o primordial de qualquer relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre amigos, todos os relacionamentos humanos e até não humanos, né? A gente também tem que estar nesse processo de buscar, quem sabe, compreender a vibração animal também, saindo do especismo, né? Sinto que compaixão é o mote do nosso universo, né? Afinal, vivemos num universo de raio 2, né? Lembrando os ensinamentos de Trigueirinho. Então, é raio do amor. E acho que é a gente buscar vibrar nisso, né? Então, quanto mais a gente consegue vibrar nisso, melhor é. Subi outra pergunta aqui, ó, do João. Tem uma pergunta, ele falou. O que é amor numa relação? É cobrar? É desejar? É apreciar? Você toma a flor da terra ou a deixa para ser regada? Comentem. Bom, acho que eu vou comentar brevemente e aí passo para o Will. Eu sinto que eu não usaria nenhuma dessas metáforas, né? Ou nenhum desses verbos, digamos assim, essas ações, né? Que é cobrar, desejar, apreciar. Eu acredito que talvez seja mais só o ato de sentir que o estar presente junto, e o junto não precisa ser físico, né? Pode ser um junto no sentido emocional, mental, espiritual. Sentir que estar junto torna tudo mais agradável. Então, para mim, amor seria isso, né? Então, independentemente do que seriam as outras coisas, outras conotações que vêm relacionadas ao amor humano, que é muito deturpado, né? O nosso conceito de amor humano sempre envolve sexo, envolve desejos, envolve... E acho que amor é muito além disso, né? Então, enfim, isso que seria amor para mim. Não penso muito
diferente, talvez agregar algumas coisas a mais, mas eu gosto muito de pensar que o amor numa relação é aquilo que eu já falei bastante, né? A questão do respeito, da compreensão, né? Do se permitir compreender o outro também, né? Você se abrir para compreender o ponto de vista do outro, né? E não impor aquilo que você acha que é, como você acha que é. Isso rola muito entre a gente, né? A gente está sempre aberto a compreender o ponto de vista do outro, né? Às vezes eu venho com um ponto de vista sobre uma coisa, ela vem com outro, eu me abro para refletir o ponto de vista dela, né? E ela também faz o mesmo. Ela se abre para refletir o meu ponto de vista. Isso é lindo, isso é incrível, isso é amor para mim, saca? E um pouco do que ela falou também, né? Do lance de você não necessariamente o amor é só quando está junto fisicamente, não. Eu acho que eu não sei se eu já senti isso antes na minha vida, mas ela pode estar em qualquer parte desse mundo que eu vou estar me sentindo dentro dela e ela dentro de mim, e a gente como um único ser junto desse mundo, junto de vocês e tudo como uma coisa só. É impressionante como quando ocorre uma união harmônica entre dois seres, como faz com que esses dois seres acabem se sentindo mais parte ainda do universo e de todos os outros, né? Parece que todas as pessoas que a gente vem conhecendo, eu através dela e ela através de mim, faz com que a gente se sinta cada vez mais parte dessas pessoas, né? E compreenda mais também as pessoas e seus jeitos de ser, e é uma coisa muito doida, sabe? Então tudo isso para mim é amor, né? Esse respeito, essa harmonia, essa fidelidade, né? E eu acho que a fidelidade mais importante talvez seja primeiro consigo mesmo, né? Você sendo fiel consigo mesmo, você vai ser fiel ao outro, né? E fiel ao respeito que o outro tem por ti, né? Fiel à capacidade do outro de se integrar, de se entregar, a capacidade do outro de se colocar no seu lugar. Pô, tudo isso é amor, tudo isso é amor numa relação. Acho que é isso. Mais perguntas? Gente, perguntem aí. Pode perguntar o que quiser. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Quer saber como é que é o sabor de um frugívoro? Frugívoro é cheiroso, é gostosinho, a pele é lisinha, cheirosinha, tem cheiro de tutti-frutti. É uma maravilha. Já quem ainda tá na alimentação comum, gente, já senti sabores azedo, amargo, às vezes até fétido. Mas, graças ao nosso empenho, nos atraímos, né, meu irmão, nesse ponto da evolução da vida, né, com o nosso odor tutti-frutti, emanando aí cheirinho de manga, banana, mamão, enfim. Até o cheiro do banheiro, gente. Verdade, Mas, verdade. ó, aqui um comentário da Veridiana. Gratidão pelo bonito comentário. Ela falou que está há 24 anos com a mesma pessoa e para mim o diálogo é essencial. Praticar sempre, o escutar sem julgar. Eu disse para o meu companheiro em segunda-feira que cada dia me sinto mais apaixonada por ele. Ai, que linda! Muito amor, Vê. Muito isso. amor. Muito bonito. Demais. Ó, o João falando, amor para mim é transbordar. Também, João. Com certeza, transbordar. A gente transborda bastante. E alguém está perguntando se a gente quer ter filhos. Na verdade, duas pessoas perguntaram, olha que incrível, a Bel e a Gleiciele. Pretendem ter filhos? Vocês querem ter filhos? Não está nos nossos planos, né? Mas, não sei, né? Vai saber. Não está nos planos. Não por enquanto, né? Alimentação frugal deixa a mesma relação mais leve. Sim, amiga. É aquilo que a gente estava falando, né? Aquela questão do padrão vibracional. Não que as outras pessoas estejam num padrão vibracional inferior. Não. Apenas diferente. Não existe superior ou inferior. Né? Um casal onde os dois se alimentam no padrão comum, né? Come carne, isso e aquilo. Pô, tem pessoas muito felizes assim. Né? Normal. Então,
Não é melhor nem pior, é diferente, né? Os dispostos se atraem, né? Amor, não tô te ouvindo. Cadê seu áudio? Você não tá me ouvindo? Eita, gente, pera lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Fala aí, eu não tô te Ai, ouvindo. não tava me deixando abrir, não tava me deixando abrir meu áudio, porque eu fecho o áudio quando você tá falando, pra não Ah, ficar dando eco. tá, Não voltou. tava me É, deixando abrir. apareceu uma coisa aqui pra Agora mim, foi. deu uma bugadinha aqui, mas voltou. Massa. Tá. Mas enfim, acho que é isso, né, gente? É, agradeço. Agora a live segue em Libras. Muito bom, o João comentando. Ai, ai. Mas foi muito bom, bem gostoso. Sinto que esses papos precisam ser tidos, né? A gente pode eventualmente, quem sabe, pensar em convidar outras pessoas para falar sobre os relacionamentos deles, que a gente também tem amigos que são casais frugívoros ou quase frugívoros ou crudívoros, e a gente poderia convidá-los para fazer lives sobre também, né? Acho que a gente poderia pensar, quem sabe, futuramente aí numa live com todo mundo. E é isso. Queria agradecer mesmo o tempo de vocês. A gente já está em mais de uma hora de live hoje, 1 hora e 6 minutos. E agradeço as reflexões juntos, os processos aqui. Gratidão, Lizzie. Também a gente gostou bastante de contar, que é bem bom, né, de partilhar. E para quem está indo para o Vitalize, a gente se vê amanhã. Para quem não está indo, a gente se vê em breve. A gente vai ficar uns dias aí mais offline. E um grande beijo. Vou deixar aqui para o Will também se despedir. E agradeço a vocês por todo o tempo, todo o carinho, toda a presença, todas as perguntas, todas as palavras. É isso, gente. Gratidão infinita aí por estarem aqui e todos que vão ver esses vídeos também. E espero que essa nossa história possa somar na história de vocês, né? Possa servir de, sei lá, de não exatamente de exemplo, mas talvez até de esperança, porque eu já vivi momentos assim, tipo, pô, será que vou encontrar uma pessoa, sabe, tão em harmonia, que vai acontecer essa harmonia, esse encontro real? Gente, acontece. Basta que aconteça antes, previamente, o seu preparo, você consigo mesmo, o teu autoconhecimento, a tua integridade, né? Você se tornar íntegro, você se tornar fiel a você mesmo. É inevitável você atrair alguém no mesmo padrão de vibração, né? Então, que isso possa ressoar aí no coração de quem está num momento assim mais crítico, tipo, putz, meu, tô aqui sozinho, esperando. Enfim, continue se trabalhando, isso é importante, né? Continuar se trabalhando, se tornar íntegro, se tornar completo primeiro, não precisar de mais nada, e aí sim, aquela pessoa que complementa vai aparecer na sua vida, né? Então, esse foi o nosso processo. Gratidão por estarem aqui, a gente poder compartilhar, é uma honra, é um prazer. E é isso. Qualquer coisa, escreva aí pra gente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, entra no nosso perfil aí, acessa. E é isso. Tamo junto, gente. A gente vai trazer mais esses assuntos que eu amo também trazer. E é isso. Vamos que vamos. Tá bom? Gratidão, meu amorzão. Que tá lá na cozinha da minha mãe e eu tô aqui na sala. É isso, gente. Gratidão. Valeu demais. Beijão. Um beijo! Valeu.